exortar um povo nessa palavra, que está escrito aqui em Êxodo, capítulo 17, 25, versículo 17. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Amém? Amém. Agora feche a Bíblia e olhe para cá, por gentileza. Redobre aqui a sua atenção naquilo que eu vou falar da parte de Deus para o seu coração, para o meu coração nessa noite. O Senhor Deus, Ele tem uma palavra para cada coração dessa noite. A palavra vai ser ministrada, vai ser distribuída. Pegue a sua parte. Pegue a parte que vai falar ao seu coração aquilo que o Espírito de Deus vai usar esta inutilidade para transmitir ao seu coração. Como disse João, é necessário que ele cresça e eu diminua. Ele é que tem que aparecer e eu tenho que desaparecer, porque a honra é dele, a glória é dele, o louvor é para ele, e eu estou aqui para adorar o nome santo do Senhor. A irmã que ministrou aqui o louvor, aqui os corinos, ela cantou estrategicamente por Deus. O que viestes fazer aqui? Eu vi e veio adorarmos. Melhor isso aí, quem veio adorar? Quem veio dizer que ele é santo? Quem veio dizer que ele é santo? Quem veio dizer que ele é santo? Que ele é santo, 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 santo. Os irmãos sabem que no nosso subconsciente, se você fala uma palavra mais de 10 vezes, ela perde o sentido, sua mente fica vagando. Mas se você disser santo, 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 1000 vezes, 1 milhão de vezes, ela nunca vai perder o sentido, porque ela não fica na esfera material, ela não fica aqui na horizontal, ela sobe até a presença do Deus eterno, aonde estão os 24 anciãos que se prostram e se levantam dia e noite diante daquele que está assentado no trono, e ele diz ao Cordeiro que está assentado no trono: seja a honra, a glória, o louvor, o domínio, o poder e a honra para todos sempre. E eles se levantam e se prostram, tira a coroa, joga aos pés do Cordeiro e adora. Então nesta noite eu quero te convidar para adorar ao Senhor. Eu quero te convidar para, no término desse trabalho denominado campanha 7 sexta-feiras, que nós estamos aqui adorando o nome do Senhor, exaltando o nome do Senhor. Eu quero te convidar para você entender o que é adorar a Deus. Nesse texto aqui, que está dentro de um contexto que Deus fala para Moisés. Moisés tira o povo de Israel lá do Egito, do jugo de Faraó. Deus abre o mar vermelho, como diz Moisés no cântico de Moisés, soprando com as suas narinas, ele fez abrir o mar. E então o povo de Israel atravessa o mar vermelho a pé enxuto, chega do outro lado, começa a peregrinação. Uma trajetória de 40 dias agora passa para 40 anos. E por que acontece isso? Por causa da murmuração, por causa da rebeldia contra o Senhor e contra Moisés. Aleluia. E o Senhor Deus começa a falar com Moisés. Deus, ele institui o culto, porque o povo estava há 430 anos vendo o que era a adoração ao Deus Ra, aos deuses do Egito. O povo estava com a mente totalmente voltada para uma falsa adoração. Eles viam os deuses do Egito e eles queriam saber como adorar ao Senhor. E então Deus, ele fala com Moisés, e Deus institui a forma do culto lá no Antigo Testamento. E aqui nesse capítulo que nós lemos, esses 2 versículos, melhor dizendo, Deus, ele vai falar para Moisés, depois de dar a instrução acerca da arca. O Senhor vai falar para Moisés como ele deveria fazer a tampa da arca, mais denominado de propiciatório. Existiam 6 peças no tabernáculo. Imagine você agora que este templo aqui fosse o tabernáculo.
ali existiria o véu, a cortina, que separava o lugar santíssimo do lugar santo. Ali embaixo, os sacerdotes tinham todo o acesso para entrar, para oferecer sacrifícios ao Senhor. Porém, aqui no lugar santíssimo, apenas um chefe dos sacerdotes, chamado sumo sacerdote, e esse poderia entrar uma vez só por ano, para ali, no lugar santíssimo, oferecer a expiação pelo pecado de toda a nação. Lá na porta existia o altar do sacrifício. Ali era onde a pessoa trazia o seu animal, a sua oferta, e o sacerdote então imolava aquele animal. Mas o sangue não poderia cair no chão. Então o que ele fazia? Ele pegava uma bacia, aparava aquele sangue na bacia, e depois de imolar o animal, ele pegava o polegar, antes de matar o animal, o polegar direito na testa da vítima e o polegar dele na testa do transgressor, transferindo o pecado do transgressor para aquela vítima, dizendo que ao invés de morrer o transgressor, a vítima inocente estava morrendo no lugar do transgressor. Passando mais um pouco, chegando ali, estaria o lavatório. Depois de todo aquele ritual, toda aquela liturgia, o sacerdote ele precisava se purificar. Ele precisava lavar as suas mãos, afinal de contas estavam manchadas de sangue. E então ele entrava, e ao seu lado direito estava a mesa com os 12 pães da proposição, simbolizando ali cada pão uma das tribos de Israel, dizendo que a memória do povo de Israel estava ali, estava representada ali naqueles 12 pães que eram colocados sobre aquela mesa, e apenas os sacerdotes poderiam tocar naqueles pães ali e comer aqueles pães. Ao lado esquerdo estava o candelabro com 7 hastes, 3 de cada lado na central. Então, aquelas 7 hastes, elas precisavam ficar acesas dia e noite. O fogo não poderia se apagar. Levítico 6,13, como é que está escrito? Só o altar que sabe, a gente não sabe. O fogo arderá onde? O fogo arderá aonde? Continuamente sobre. E como que está o seu altar? O fogo está ardendo aí? Ou já está se pegando? Ou já está querendo apagar? Mas nesta noite, o Espírito de Deus, ele vai dar um sopro, e é um sopro de avivamento. Ele vai tirar as cinzas, e ainda tem brasa, mas as brasas estão encobertas por causa das cinzas. O Espírito de Deus que é especialista, até porque uma das simbologias dentro da paracletologia é o fogo que representa o Espírito Santo de Deus. E quando ele chegar com a sua graça maravilhosa que soprar, essa brasa que está aí vai acender de novo. Você vai receber nesta noite força para caminhar mais família, força para caminhar mais uma jornada, força para prosseguir mais um mês na presença do Senhor. E então aquele candelabro com as 7 hastes, o sacerdote que era responsável por aquele objeto, ele tinha que ter uma agulha, e essa agulha era para que quando ao amanhecer ele viesse fazer a manutenção e uma daquelas hastes estivesse se apagando, ele tinha que tirar a borra, ele tinha que tirar os resíduos, para que depois o vento soprasse e o fogo pegasse novamente. Então, se você começar a adorar, o irmão que está do seu lado vai começar a sentir também, vai começar a dar glória. Se você der glória, quem está do seu lado esquerdo vai dar glória, quem está do seu lado direito vai começar a dar glória também, e o povo vai começar a pegar. Mas tem que começar aqui no altar, tem que começar aqui de cima, aleluia, para chegar lá embaixo. Mas se não começar aqui, começa aí, começa adorando, começa exaltando, começa dizendo: Senhor, eu não merecia estar aqui, mas o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, e o Senhor, com a sua graça e a sua misericórdia, o Senhor me salvou de uma nação de pecado e me trouxe para a sua presença para adorar e bendizer o seu santo nome.
candelabro. A quinta peça era o altar do incenso. Esse altar do incenso, aqui estava a cortina do véu do templo. E quando Jesus morreu, ele foi rasgado de alto a baixo. Não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. Foi o próprio Deus quem rasgou aquele véu, porque ali o Senhor estava dizendo que a velha aliança passou, o ritual do qual eu estou pregando nessa noite, ele passou, e agora nós temos acesso e entrada a esta graça pelo novo e vivo caminho que se consagrou lá na cruz, quando Jesus deu o grado de vitória para resgatar a minha e a tua alma. E aqui, exatamente diante da cortina, ficava o altar do incenso. Ali estava a primeira parte do culto. Aqui estava a segunda parte do culto. E daqui para lá, o sacerdote ele não poderia se atrever a passar. Porque se ele passasse sem a ordem do Senhor, ele seria fulminado. Lembra de Nadab e Abiú? Foram oferecer fogo estranho perante o altar do Senhor. E diz a Bíblia que saiu fogo do altar do Senhor e matou os dois. Porque Deus, irmãos, ele é santo. O mesmo caráter do Deus aqui de Êxodo, de Gênesis, é o mesmo caráter do Deus de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, de Atos, de Romanos, Coríntios e até Apocalipse. É o mesmo. É bem verdade que a dispensação mudou. Não estamos mais na lei, estamos na graça. Mas o Deus que exigia santidade lá no passado é o Deus que exige santidade hoje. O Deus que exigiu para Moisés: Moisés, se você quer, aleluia, ter um compromisso comigo, santifica você e santifica o povo. Então o Deus que exigiu santidade no passado é o mesmo Deus que exige santidade de nós hoje. Aleluia. E então, voltando ao lugar santíssimo, ali estava o átrio, aqui estava o lugar santo e aqui o lugar santíssimo. E dentro desse lugar santíssimo existia um caixote, mais ou menos 1,10 m de comprimento, por 67 de largura e por 67 de altura. Era um caixote pequeno, quadrado, e ele era feito de madeira de acácia. A madeira de acácia é uma das madeiras mais difíceis de trabalhar, porque é uma madeira difícil, cheia de nós, dura demais. Então Deus estava querendo dizer para Moisés entender e dizer para o povo: olha, essa madeira é a natureza humana. Essa madeira de acácia, que precisa ser coberta de ouro, e não é qualquer ouro, é ouro ativo, tem que ser ouro puro. Essa madeira é a minha natureza, eu, Simão, que preciso estar coberto com ouro, que é a glória, porque quando o eu aparece, a glória de Deus não aparece. Quando o eu quer aparecer, quando a minha teologia quer falar, quando a pessoa quer aparecer, mas eu falo inglês, eu falo francês, eu falo hebraico, aramaico, grego, não importa. Deus não está preocupado com isso. Deus não precisa disso. O Senhor, Ele quer adoradores. O Senhor está procurando. Ele está olhando dos céus para a terra e procurando adoradores sinceros, adorador que não se dobra, adorador que não se vende, adorador que não se rende, adorador que não aceita ofertas, propostas de Jezabel, propostas de Dalila e tantas outras situações que vêm com que fazer com que nós venhamos nos dobrar e vender a nossa nação. E o Senhor Deus fala para Moisés fazer essa arca, esse caixote, e ele faz. Mas quando chega na tampa, no propiciatório, o Senhor Deus disse assim: farás também o propiciatório. E é aqui que eu quero pregar essa noite, no propiciatório. O propiciatório, estrategicamente, eu não sei se você percebeu, mas estrategicamente o Senhor Deus fala a largura e o comprimento, mas Ele não fala a altura. Será que não foi o erro? Será que Moisés, ele não esqueceu de colocar aqui? Será que Moisés, ele se equivocou e ele esqueceu? Recapitule comigo aqui, versículo 17. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Não tem
também a altura do propiciatório. E eu fiquei pensando, eu fiquei meditando, porque Deus, Ele estrategicamente falou para Moisés. Moisés estava lá no monte, Moisés estava na presença do Senhor. Porque Deus fala para Moisés a largura e o comprimento, mas não fala a altura, que seria a tampa dessa caixa, chamada propiciatório. E ali naquela caixa, era para Moisés fazer 2 querubins, um voltado com as asas para o outro se encontrando, e as faces do querubim olhavam para o centro do propiciatório. Eram 2 personagens, um diante do outro, as asas abertas, asa com asa, face com face, olhando para baixo, olhando para o centro do propiciatório. Porque o Senhor Deus, Ele disse para Moisés: porque eu, o Senhor, descerei ali no propiciatório. De todas as peças que aqui eu mencionei, que está aqui em Êxodo capítulo 25 e 26 até o 28, a mais importante das peças daquele ritual, daquela liturgia, daquele culto dos hebreus, era a arca. A arca representava a presença de Deus. O Senhor Deus, Ele não descia em nenhum daqueles demais objetos ali na casa. Era só na arca que o Senhor Deus Ele vinha. E quando Ele recebia a oferta, quando a oferta era a altura da adoração que Ele exigia. O sumo sacerdote, quando ele adentrava ao lugar santíssimo, imagine agora você aqui com uma vela, imagine você agora com uma cortina bem grande aqui, e todos que estão lá têm a curiosidade de saber como é aqui. Todos os sacerdotes levitas que estão lá, ministrando lá, querem um dia chegar aqui. Porque todo sacerdote ele tinha que ser da tribo de Levi, a tribo que foi escolhida para oferecer adoração e intercessão pelo povo. Todo sacerdote, ele só chegava ao ofício com 30 anos de idade. E era um ministério muito curto, durava dos 30 aos 50 anos. Se durante esse período de 20 anos ele não tivesse a sorte de entrar aqui no lugar santíssimo, ele não chegaria mais. Ele seria jubilado. A sua chance passada. Lembra de Zacarias, pai de João Batista? A Bíblia diz que Zacarias caiu por sorte de oferecer incenso aonde? No altar. E Zacarias, ele já estava velho, ele já estava perto de se aposentar, de se jubilar, perto de exercer o ministério, de acabar o ministério. E então chega a vez de Zacarias. Estrategicamente Deus me dá essa direção: ei, vai chegar a tua vez. Não se apresse, não se desespere. Você está servindo a um Deus Todo-Poderoso. Você está, aleluia, adorando a um Deus que pode, a um Deus que tem, a um Deus que é, um Deus que manda em cima e manda embaixo, um Deus que fala com o vento, fala com o mar. Eu não sei como é que é isso. Não me pergunte, que eu não sei explicar. Se água tem ouvido, se vento tem boca para falar, se vento tem ouvido para escutar. Mas o nosso Deus, Ele fala com as águas, e Ele fala com o vento, e o mar e o vento lhe obedecem. Tem que obedecer, porque Ele é Senhor. Conforme foi lido aqui pela Ana Paula no Salmo 46, Ele é o Senhor dos exércitos. Você está com medo de quê? Por que você não tem medo? Você está servindo ao Senhor dos exércitos. E o ministério do sacerdote era muito curto. E quando o sumo sacerdote ele entrava ali, ele tinha que vir com as mãos com sangue. Ele trazia da bacia o sangue da oferta para aspergir. Ele ia aspergir o sangue ali no lugar santíssimo, principalmente ali na arca, onde estava o propiciatório com os querubins. E então, ali o Senhor Deus, Ele descia de forma como nuvem. Ele descia, a glória de Deus descia, e a glória de Deus descia e ficava entre os querubins. E dali no meio dos querubins, Deus, Ele vinha falar
falar o que Ele queria com o seu povo. Deus ele vinha falar o que Ele estava, se Ele estava satisfeito ou se Ele não estava satisfeito com a adoração. Deus ele vinha falar o que Ele queria que o povo de Israel fizesse para melhorar a sua adoração, para melhorar, aleluia, porque, irmãos, nós sabemos como fazer e muitas das vezes não fazemos como deveríamos fazer. Nós sabemos como adorar e muitas das vezes nos limitamos em adorar. Nós sabemos como servir e muitas das vezes nos limitamos em servir. Nós sabemos como cantar e muitas das vezes nos limitamos em cantar. O Senhor quer de nós adoração de coração. O Senhor quer de nós perfeição na adoração. O Senhor quer que nós melhoremos. Eu tenho que melhorar a minha adoração. Eu tenho que melhorar o meu serviço para Deus. Aquilo que eu venho fazer na casa do Senhor. Porque nós estamos servindo ao Deus da alma, mas estou servindo ao Deus dos deuses, como canta a Lauriette, o Deus dos deuses, e outro igual não há, não existe. Você pode procurar, aleluia, durante 100 anos, durante 1000 anos, 1 milhão de anos, nunca vai achar um Deus igual ao Deus de Israel, um Deus igual ao Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Elias, o Deus de Jeremias, o Deus de Isaías, o Deus que fez, que faz, que promete que vai fazer, o Deus que vem com o poder, e quando Ele abre, ninguém fecha, mas também quando Ele fecha, ninguém abre. O Deus que faz descer a sepultura, mas o Deus que faz subir dela, o Deus que tem poder, o Deus que manda no sol, na água, no fogo, no vento, na chuva, nos governos, manda até em Satanás. E quando Jesus fala basta, acabou Satanás. Perdeu. Satanás perdeu mais uma vez. E a vitória é do povo de Deus. A vitória é do cristão da igreja. A vitória é sua, que veio adorar. Deixou tudo lá na sua casa. Talvez em uma situação que você não queria, mas você disse: eu vou adorar. E se o Senhor não falar comigo hoje, eu vou desistir. Ele está falando hoje, usando a boca dessa inutilidade, te dizendo: Ele está falando ao teu coração. Não desista. Ele é a sua cabeça. Você não foi chamado, aleluia, para morrer em véspera de Natal, porque você não é ave. Você é, aleluia, cordeiro. Você é adorador. Você é, aleluia, escolhido. Você é ungido por Ele para oferecer sacrifício vivo ao Deus de Israel. Não existe outro Deus igual ao nosso Deus. Não existe Deus igual ao Deus de Israel. Não existe Deus igual ao Deus de Abraão. Aleluia. E o Senhor Deus ele disse para Moisés: aleluia, não escrever a altura da tampa da caixa, o propiciatório, porque a glória de Deus não se mede, porque a glória de Deus não pode se medir, porque a presença de Deus só se pode sentir. Se você não estiver sentindo, começa a sentir, começa a adorar, começa a dar glória, começa a se humilhar, começa, aleluia, a dizer alguma coisa para Ele. Levanta essa mão santa, abre essa boca, aleluia, preenchida pelo sangue do Cordeiro. Começa a exaltar o nome daquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso. A glória de Deus não se mede, a glória de Deus não pode se medir, a glória de Deus não tem, aleluia, como medir a presença de Deus. Como que vai medir aquilo que é imensurável? Como calcular aquilo que é incalculável? Eu estava meditando nesse texto. O Espírito do Senhor me levou assim, lá no passado. E eu comecei a meditar nos grandes vultos do passado. Aristóteles, Sócrates, Platão, Pitágoras, homens que a humanidade chama de semideuses, os crânios da filosofia, os crânios da sabedoria humana. E com toda a sabedoria
Calcule, medite isso que eu vou lhe dizer. O homem começa com o número 1, vai até o número 10. Números completos. Do número 10, ele vai até o número 100. Do número 100 vai até o número 1000. E assim vai escalando. Chegou a 1 milhão, a 1 bilhão, a 1 trilhão. E 1 quatrilhão. Um quatrilhão é 1 milhão, 1 trilhão. É o máximo que eles conseguem chegar. A glória de Deus é muito mais além de tudo isso. A glória do nosso Deus, ela vai além de tudo isso, porque é incalculável, é imensurável. Não tem como explicar como é que pode. Está advogado, não valia nada, e agora diz que é crente. Porque o poder de Deus é grande. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde Satanás dizia que mandava, dizia que era valente, Jesus chegou e disse: eu sou mais valente do que você. Eu é que mando aqui, eu mando lá em cima, mas eu mando aqui embaixo também. E quando ele ressuscitou, ele disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ei, Jesus, ele é dono de tudo. Ele pode tudo. Ele tem todo o poder. E o que ele quer de nós é simplesmente a adoração. O que ele quer do nosso coração, aleluia, nesta noite, é simplesmente que nós o adoremos, mas adoremos como os anjos o adoram, reconhecendo quem ele é, reconhecendo quem ele pode, reconhecendo que ele é Senhor, reconhecendo que ele é Criador, reconhecendo que ele tem todo o poder, reconhecendo que ele é que manda, que ele é que pode, que ele é que faz. Ele é o eu sou, aleluia, do capítulo 3 do livro aqui que estamos meditando. Mas ele é o eu sou, lá de João também, quando ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, eu sou, aleluia, a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou, aleluia, o Senhor Jesus, ele é. Mas o Senhor não tem que se Abraão. E o Senhor já viu Abraão. Aí Jesus olha para eles e diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Essa expressão eu sou é a mesma do Êxodo capítulo 3. Eu sou o autoexistente, eu sou o autossuficiente, eu sou o eterno. Ei, olha para cá, eu sou o eterno. Ele está dizendo: eu sou na sua vida, eu sou na sua causa, eu sou na sua família, eu sou, aleluia, na tua vida, eu sou nessa enfermidade, aleluia, eu sou nesse momento de provação, de aflição que você está enfrentando. Eu sou, ele pode, ele é o Jeová Jireh, o Deus da providência, o Deus que provê, o Senhor, aleluia, me impulsiona a dizer nesta noite: se você adorar, se você exaltar o nome dele, ele vai fazer maravilhas na tua vida. Infelizmente, perdemos o conceito do que é uma verdadeira adoração. Muita gente às vezes pensa que adorar é só vir à igreja. Não, o pastor já me viu. Eu fui na terça, não vou na quinta. Eu vou na quinta, não vou na terça. Tem outros que eles se programam e vêm só ao domingo. Não estou dizendo aos que trabalham, entendam. Aos que trabalham, estudam, nós entendemos. Trabalham com a igreja cedo falando. Mas há aqueles que têm tempo, mas não se despertam. E eles se programam dentro de um espaço, e ele mesmo faz a sua própria liturgia, o seu próprio ritual. Eu vou à igreja, eu oro 10, 15 minutos, o pastor vai cantar 2 hinos, ou quem estiver na direção do culto, pela noite. Depois, o conjunto das irmãs vai cantar louvor, recebemos o louvor. Depois terão
bom, é louvável, é plausível, mas não é a essência da adoração. O que é adoração? Segundo o conceito bíblico, não quero teologizar. Segundo o conceito bíblico, adoração é você reconhecer que Deus Ele é. Adoração é você estar com 100 reais no bolso e você dizer, eu vou adorar. Mas se não tiver sem nada também, eu vou adorar do mesmo jeito. Adoração é quando você passar lá o cartão, aleluia, para sacar o pagamento abençoado, você dá glória a Deus. Mas quando vier faltar, você dizer graças a Deus do mesmo jeito. Adoração é você estar com o seu corpo físico nutrido, alimentado, saudável. Mas quando a enfermidade chegar, eu quero dizer uma coisa aqui sem medo de errar. Se eu errar, eu sou um perdoe. O dia mau ele chega para todo ser humano na face da terra. Jó, ele disse, ele exclamou com muita propriedade: o que eu mais temia me sobreveio e o que eu receava me aconteceu. Jó foi um homem muito provado, mas Jó, ele aprendeu a adorar quando ele tinha, mas ele aprendeu a adorar também quando ele não tinha. Ele aprendeu a dar glória a Deus quando estava na fartura, mas ele aprendeu a adorar a Deus na cinza. A Bíblia Sagrada vai dizer que foi um mensageiro atrás do outro, e tudo em um só dia. Ei, olhe para cá, presta atenção. Tudo em um só dia. 4 mensagens negativas, 4 mensageiros, aleluia, com mensagens de destruição, de perda, de derrota. Mas diz a Bíblia Sagrada que quando o último mensageiro se retirou, Jó rasgou as suas vestes, foi até a cinza, pôs pó na sua cabeça e adorou, dizendo: nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor Deus me deu e Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Exaltado seja o nome daquele que é, daquele que era e daquele que há de vir, o Todo-Poderoso. Profissão já profissional. E eu trabalhei quase 30 anos nessa profissão. Chama ele pra mim. É o de branco ali. É bom também, né? E a amiga vai chegar com o irmão. Ele que incentivou, rapaz, você não poderia assumir que você é. Eu falei, beleza, vou vender esse cara e vou ficar com o caraca. Graças a Deus, comecei a rodar as padarias aí de São Paulo. Trabalhei em algumas casas de alemão, sim, nas cidades espalhadas de São Paulo. Então, uma profissão só confeiteiro. E eu achava que era pela minha capacidade, eu achava a soberba a que ponto chega. Mas, pastor, se eu não tiver vergonha de dizer isso, eu não tenho. Digo e afirmo para que você veja como Deus a parte. Eu achava que era por causa da minha qualificação, do meu esforço, levantar cedo, de madrugada todo dia, trabalhar em 2 empregos, trazer. Isso é louvável. Todo homem deve fazer isso, lógico, manter a sua família, né? Tomar conta, dar assistência, cuidar da sua casa. E um belo dia, veio começou a soprar. Aí eu perdi o carro. Aí o vento começou a soprar. Eu perdi a casa. O vento continuou soprando. Eu parei de trabalhar. O vento começou a soprar. O salário foi cortado. O vento começou a soprar. Aí eu fui na saúde. Não foi o diabo que tocou na minha saúde. Não foi o diabo que tocou, foi o Senhor. Jó, ele disse: foi o Senhor Deus que deu e foi o Senhor Deus que tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó não atribui, nos 42 capítulos do seu livro, Jó não atribui nada a Satanás. É bem verdade que vimos a atuação dele com a permissão do Senhor. O Senhor permitiu, mas o Senhor exaltou para a glória do Senhor. E um belo dia eu estava em casa, essa abençoada dessa Bíblia aqui. Essa abençoada dessa Bíblia aqui.
estava lendo essa Bíblia aqui, de repente comecei a sentir uma falta de ar. E essa falta de ar, a dificuldade muito grande para respirar, foi se intensificando e foi tirando as forças. E eu fui caindo e a minha filha Ana Paula, graças a Deus, estava em casa. E eu falei, filha, me socorro aqui, eu estou aumentando. Pai, que o senhor tem, não sei o que eu tenho, eu estou aumentando. É uma dor que está cortando dentro. Parecia que uma lança estava traspassando assim. Do lado baixo da direita para a esquerda. E eu fui caindo e ela começou a se desesperar, liga para um, liga para outro. E graças a Deus, o Senhor Deus preparou um jovem abençoado da igreja, chamado João Paulo. E ele veio e me socorreu e me levou ali no AMA da Vila Prel. E aquele médico ali que me diagnosticou, ele disse, olha, eu vou passar uma medicação, se ela fazer efeito, é cálculo renal. E foi certeiro. Na hora que ele passou a medicação para me tomar, isso depois de 40 minutos numa cadeira gemendo. Imagina você, dores terríveis. Irmãos, homem é muito maior que esse dor. Homem não vem da dor, sabe? E a dor, cálculo renal, pensa numa dor terrível, que parece que está despedaçando a pessoa por dentro. E ali, depois de 40 minutos de espera, passaram aquela medicação, tomei, e ali só pedi misericórdia, não reclamei, não murmurei. Tudo que o diabo queria, ele vai murmurar agora. Mas o Senhor sabe que eu não murmurei, não abri a minha boca para reclamar. Eu só dizia, Jesus, tem misericórdia. Se for para eu partir agora, eu estou aqui, Senhor. Prepare minha alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. E nesse processo da Vila Prel, depois voltei para casa, voltei para a Vila Prel de novo, depois voltei no Campo Limpo e fiquei nesse vai e volta. Meu irmão me visitou, fez uma oração por mim, me socorreu também até ali o MBI. E nesse processo eu passei aí 2 meses. Eu pensava que eu ia morrer, mas o Senhor é tão bom que quando Ele prova, Ele não dá uma carga maior do que a gente possa suportar. O Senhor, Ele permite a prova, mas Ele permite também o escape. Ei, você não vai ficar do jeito que você está. Você não vai ficar nessa situação. Deus tem providência nesta noite da minha e da tua vida. O Senhor Jesus Cristo tem resposta para o teu propósito. O propósito que você veio aqui nesta causa, que você abraçou este culto, essa campanha, e você disse, Senhor, eu vou fazer as 7 sextas-feiras, e eu quero ver o Senhor agir na minha vida. Ei, Deus não deve nada para ninguém. Se você veio com sinceridade, se você adorou, você saiba de uma coisa: o Senhor, Ele vai enviar a resposta lá na tua casa, no meio da tua família, no meio da tua quarentena. O Senhor vai entrar com providência. Ah, mas o Brasil está em crise. Não tem problema não. O Senhor não precisa, aleluia, de economia balanceada para operar, não. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem dinheiro até na boca do peixe. O Senhor é dono de tudo isso que você possa contemplar e imaginar que possa existir em todos os 5 continentes. Tudo é dele, tudo é para ele, porque dele e por ele são todas as coisas. Ei, o Senhor, Ele vai te surpreender. O Senhor vai surpreender crentes. Se nessa oportunidade você não teve coragem de vir aqui e contar o testemunho, você vai subir aqui e você vai contar o seu testemunho para a glória de Deus. Quem crê nisso? Graças a Deus tem meia dúzia que crê, né? Graças a Deus. Vou perguntar de novo: quem crê nisso? Quem crê que Deus é bom, misericordioso? Adoração. Uma certa feita, já estou terminando. Passei alguns minutos, mas vou concluir aqui. Aleluia. Uma certa feita, Jesus, Ele precisava chegar num determinado lugar. E os judeus, eles evitavam passar por Samaria, e eles davam uma volta e demorava 3 dias a mais. Mas Jesus estrategicamente vai passar por dentro de Samaria. E quando Jesus ele passa dentro de Samaria,
Jesus sabe do jeito que ele é maravilhoso. Ele sabia que aquela mulher, ela tinha uma péssima reputação. Jesus, ele sabia que ela ia buscar a água exatamente ao meio-dia, porque ela não queria ser vista por ninguém. E então Jesus, ele cansado da viagem, ele se assenta perto do poço de Jacó. E a mulher, ela vai tirar água. E vê a mulher lá cantarolando, distraída. E quando ela olha, está ali uma figura masculina. E ela meio que desconfiada, estou conjecturando. E ela meio que desconfiada, ela vai se aproximando do poço. Mas não tem como eu evitá-lo, porque ele está exatamente no lugar que eu tenho que ir. Ele está exatamente no ponto onde eu tenho que pegar a água. Não tem como evitar. Aleluia, como não falar com esse homem. Só que o homem se antecipa e olha para ela e diz: dá-me de beber. E quando aquele homem, ele diz: dá-me de beber, ela olha e diz: opa, esse sotaque é diferente. Esse sotaque não é samaritano, é judeu. Como é que o Senhor, sendo judeu, vem pedir a mim água para beber? Eu que sou mulher samaritana. E então Jesus olha para ela e diz: olha, mulher, se tu soubesses quem é o que te pede, dá-me de beber, tu é que me pediria e eu te daria água. E ali começa aquele diálogo que vocês conhecem muito bem, São João capítulo 4. Mas eu vou ao ponto que eu quero chegar para concluir. Aleluia! Aleluia! Jesus, ele vai exatamente no ponto aonde a vida toda aquela mulher havia aprendido que o lugar de adoração era o Monte Gerizim. Mas vocês, os judeus, dizem que é lá em Jerusalém o lugar de adorar. Como é que é esse negócio? Aí Jesus olha para ela e diz: olha, vocês adoram o que não sabem. Nós, os judeus, adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Aleluia. A salvação vem dos judeus. E então Jesus desperta a curiosidade, a sede de salvação, porque aquela mulher estava apegada a rituais, ela estava apegada a tradições que a deixavam em uma adoração totalmente mecanizada, uma adoração que estava voltada para tradições e rituais. Jesus queria mostrar para ela que a verdadeira adoração não é nos montes, a verdadeira adoração não é no templo, a verdadeira adoração é aqui, é no coração. Não adianta eu chegar aqui na casa do Senhor se meu coração não está aqui. Não adianta eu vir na casa do Senhor e o meu coração ficar lá fora. Ei, nós temos que trazer o corpo junto com o coração. O coração fala da série das emoções, dos sentimentos. O coração fala do emocional. O coração fala do centro da vida, do centro da existência humana. O coração fala que quando nós estamos adorando ao Senhor em espírito e em verdade, nós estamos verdadeiramente no lugar certo. Nós estamos verdadeiramente adorando a Ele do jeito que Ele quer, do jeito que Ele preparou para que a sua igreja lhe adore e sirva. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas tem um ser que queria essa adoração. São Mateus capítulo 4 vai falar a tentação de Jesus no deserto da Judéia. Ele se apresenta para o Senhor e ali começa a tentar o Senhor na área física e na área emocional, psicológica. Não tem resultado. Ele fala: mas o Filho de Deus manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então ele pega Jesus e o transporta a um lugar alto. E ali ele mostra, em um rápido momento de tempo, todos os reinos e a glória deles, como que em uma ilusão de ótica. Ele passa a mão assim e aparecem todos os reinos, a glória desses reinos, a vaidade desses reinos, o poderio desses reinos. E ele diz para o Senhor: olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Como é que pode, irmãos, o Criador adorar a criatura? Que Deus fracassado seria o nosso? O Criador adorar a criatura, o carro na frente dos bois. Então Jesus olha para ele
Me diz, vai de Satanás, está escrito, adorarás ao... Ei, adorarás ao... E só a Ele darás culto, servirás, prestarás honra. Ei, adorar é quando você se dobra, quando você chega diante dele, você está dizendo, Senhor, o Senhor é grande, o Senhor é maior, eu sou pequeno, limitado, eu sou conhecida, mas o Senhor é grande. Adorar é você reconhecer que Ele é grande, é você reconhecer que você depende, você não precisa, você depende dele, assim como dependemos do ar para manter o nosso corpo vivo, assim como dependemos da água, dependemos do alimento. Não é questão de querer, é questão de depender, é questão de sobrevivência. Assim o nosso espírito depende de Deus, o nosso espírito veio de Deus, é o sopro de Deus e precisa e depende, aleluia, para aleluia, sobreviver, adorar ao Senhor. Quando eu adoro, o meu espírito se fortalece. Quando eu adoro ao Senhor, a minha alma, aleluia, se fortifica. O meu corpo, ele é abatido, mas a minha alma se fortalece. Quando eu trago o meu sacrifício, que é o meu corpo vivo, como diz Romano, aleluia, apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E o sacrifício hoje não é mais o cordeiro lá do passado, as pombas do passado, as rolinhas do passado. O sacrifício hoje é o seu corpo. É quando você está cansado, moído, um dia de trabalho tributado, um dia de trabalho, sabe, daquele jeito, ônibus lotado, trem lotado, mas você fala, eu vou adorar, eu vou à casa do Senhor, eu necessito ir adorar ao Senhor. Louvado seja Deus. E quando você faz esse sacrifício, Deus se agrada. A Bíblia diz que o Senhor não rejeita o coração quebrantado, nem o espírito contrito. Aquele que se achega, aleluia, na sua presença, com o coração quebrantado, o espírito contrito, o Senhor não rejeita, o Senhor não vai, aleluia, desprezar a tua oração, a tua adoração, aleluia. Então nesta noite, o que eu quero que você guarde no seu coração é isso: adorar, adorador, adoração, são palavras que não podem faltar na nossa liturgia. Adorador, adoração, adorar é tudo que nós somos. Ele nos criou para adorar o seu nome, para exaltar o seu nome, se bem que ele não precisava, porque ele tem milhares e milhares de anjos, ele tem milhões e milhões de anjos ao seu serviço, às suas ordens, mas ele quis criar eu e você. Louvado seja Deus. Eu quero aqui encerrar a minha parte desse culto. Louvado seja o nome santo do Senhor. Santo pastor da igreja, se coloque de pé. Aleluia. Aleluia. O seu coração nesta noite. Em nome de Jesus. Aleluia. Cuida sua cabeça. Deus eterno e poderoso. Pai, no nome de Jesus, eu quero nesta noite agradecer ao Senhor por me dar a oportunidade, Senhor, de estar aqui, aleluia, ministrando a tua palavra. Não que haja em mim, Senhor, nenhum merecimento, porque eu sei que não tenho, mas é pela tua bondade, pela tua grande misericórdia que o Senhor derramou abundantemente sobre nós, a sua igreja. Senhor, conforme a graça do Senhor, ministrei a tua palavra, e nesta noite, mediante a unção desta palavra, Senhor Deus eterno, eu quero pedir ao Senhor, visita o coração que está, meu Senhor amado, nesta noite. Meu Senhor amado, com muitos questionamentos, visita o coração que está aqui nesta noite, meu Deus amado, precisando de uma resposta. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Senhor tem essa resposta nas suas mãos. O Senhor tem, aleluia, poder para abrir essa porta aonde ela estiver. O Senhor Deus tem poder, aleluia, para curar essa doença, curar essa enfermidade,
a fé do teu servo, da tua serva. Nesta noite, Senhor, eu quero ministrar a bênção do Senhor, meu Deus, mediante a unção da tua palavra, porque a tua igreja veio aqui te adorar, a tua igreja veio aqui, Senhor, prestar um culto de adoração ao nome do Senhor nesta noite. Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, que o Senhor conceda, aleluia, a vitória ao seu povo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Necessitamos, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade dessa noite e que Deus continue abençoando o pastor da igreja e toda a direção da igreja e a vida dos irmãos em nome de Jesus. Me derramar, dizer que eu te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato.